Se você vai fazer a prova do Enem nesse ano de 2024, muita atenção aqui nesse vídeo, porque eu vou te falar sobre os temas que podem ser cobrados na prova. Alguns professores já deram palpites, nossa redação apurou e trouxe essa matéria lá no nosso site. Eu também fiz questão de trazer aqui para você ficar atento e não ser pego de surpresa. Vale lembrar que, de fato, o tema da redação do Enem só vai ser descoberto exatamente no dia da prova, quando você vai estar cara a cara ali com a prova e não vai ter como consultar nenhum dado, a não ser o que vai estar disponibilizado para você lá no exame. Até lá, a preparação envolve aí produzir alguns textos, você pode ir praticando, dando uma pesquisada. É por isso que eu vou te mostrar uma lista com alguns temas que podem ser cobrados, que tem grandes chances de ser cobrado aí no Enem. É muito importante destacar aqui também, gente, que a redação, ela sempre preocupa bastante os candidatos. Além de ser um critério de desempate nos programas federais, a nota da redação, a nota do exame de modo geral, ela pode aumentar significativamente as possibilidades de você conquistar uma vaga em uma instituição de ensino superior. E apesar de sempre ser sobre atualidades, o tema exato só é conhecido mesmo, o tema da redação só é conhecido mesmo quando o candidato está fazendo a prova. A prova de redação, inclusive, ela será aplicada no primeiro dia do exame, que será no dia 3 de novembro, para mais aí de 5 milhões de pessoas que se inscreveram. Mas não se preocupa com essa quantidade de gente não, porque muitas pessoas nem sequer estudaram e nem sequer tiveram a preocupação de procurar aí sobre o tema, como você, por exemplo, que está aqui. Então você tem mais chance do que a maioria. Lembrando que o texto da redação deve ter até 30 linhas, ser aí dissertativo, argumentativo. Procura aí como que funciona esse estilo de texto, tá bom? Para você não acabar escrevendo um outro estilo e perder pontuação. Então, basicamente, tá? Resumindo aqui, as suas ideias, elas precisam ser expostas, tá bom? E deve ter embasamento em argumentos sobre o assunto. Resumindo, mas dá uma procurada melhor sobre algumas dicas para você fazer a sua dissertação argumentativa. Agora, o interessante é que para motivar você, para te ajudar, melhor dizendo, o INEP ele disponibiliza alguns textos que são chamados textos motivadores antes de você fazer a sua redação. Você dá uma olhadinha naqueles textos, mas não é para você copiar nada que está escrito ali, não. É para você ter uma ideia, para você embasar, digamos assim, a sua tese, a sua argumentação na hora de escrever a sua redação. Vou te falar sobre alguns temas que podem cair com base numa matéria do portal CNN, que entrevistou a Gabriele Cavalin, que é a coordenadora geral de redação do Poliedro Colégio e Curso, uma das instituições aí de ensino mais renomadas relacionadas ao Enem. De acordo com essa profissional, ela listou aqui possíveis temas. São 5 temas que têm grandes chances de serem cobrados no Enem. De alguma forma, na redação, por exemplo, pode também ter uma possibilidade bem grande. Vou te mostrar aqui agora e aí você dá uma estudada, tá bom? Olha só, primeiro tema: desafios para combater a prática de bullying no ambiente escolar. É mais específico aqui, para o eixo educação. A busca aí desenfreada por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas aqui no nosso país. Deixa eu aumentar a tela para ficar mais fácil. Isso, olha só. Aqui a questão das cirurgias plásticas, não é? Procedimentos estéticos. Aqui é um eixo mais de comportamento, que você pode ter aí como uma base para poder fazer a sua dissertação. Agora também temos questões sobre o meio ambiente que podem ser cobradas, tá bom? Inclusive está bem alta nos últimos meses. E aí a sugestão da professora, é que é o impacto das mudanças climáticas nos direitos básicos da sociedade. Olha só que interessante, vou dar uma dica rápida, tá bom? Aqui nesse tema aqui você pode partir a sua redação em duas partes. Por exemplo, primeiro você fala sobre o impacto das mudanças climáticas, você precisa falar já que está no tema, não é mesmo? E depois você tem que conhecer um pouquinho dos direitos básicos da sociedade, Constituição, tudo isso. Não é difícil, tá tudo entregue para você, só você pegar e você interpretar o tema, tá bom? Olha só, o eixo cidadania que pode ser cobrado: desafios para democratizar o acesso ao esporte na sociedade brasileira, tá bom? Novamente, olha só, a importância da democracia, do esporte, entender um pouco mais sobre os direitos básicos da Constituição não é difícil. O último tema aqui, que tem mais a ver com saúde, são os desafios para o combate à dengue no Brasil. Nós tivemos algumas regiões que tiveram aí um surto, uma epidemia de dengue. Então, pode ser que isso seja cobrado, já que é ainda um assunto de atualidade aqui no nosso atual momento. Lembrando que na edição do ano passado, de 2023, o tema da redação foi o seguinte, olha só: foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, se você dá uma olhadinha, por exemplo, no tema do ano passado,
é um assunto atual, é um assunto que é de atualidades, mas ele está aí presente durante muitos anos na nossa realidade, né? Sempre as mulheres tiveram dificuldades na realização de algumas atividades. E aí a questão da invisibilidade, você entender um pouquinho do direito, né, da Constituição, gente, só os princípios básicos mesmo já pode enriquecer bastante a sua redação. Então é uma dica interessante, né? A professora deu aqui essas sugestões, mas se você pegar o do ano passado, as últimas edições do Enem, você vai ver que algumas questões se repetem, como questões de direito, questões aí que você tem que usar, pode utilizar, melhor dizendo, contextos históricos, você pode utilizar contextos aí do nosso dia a dia para enriquecer a sua redação. Então, o tema é uma surpresa, o tema é exato, pega todo mundo de surpresa, mas não é difícil se você for uma pessoa bem informada, bem atualizada, assistir aí pelo menos um jornal por dia. Eu sou jornalista, gente, eu tenho que recomendar isso. Assistir um jornal por dia é sempre legal, você saber o que está acontecendo, ler um livro, se informe sobre um assunto, porque isso pode ajudar bastante você na hora de escrever a sua redação do Enem. Agora eu vou te falar um ponto importante antes de encerrar aqui o nosso vídeo, que é a questão da correção da sua redação, tá bom? Lembrando que o Enem é aplicado pelo INEP, que é o órgão responsável aí pelas correções também da prova objetiva e das redações, e tem um sistema aí onde cada texto pode passar por até 4 correções para você ter o cálculo final da sua nota. Os corretores, eles são aí escolhidos, né, selecionados e são capacitados pela Sebrasp, que é uma banca muito conhecida no mundo dos concursos públicos, e aí questões dissertativas são aí selecionados, né, esses profissionais e capacitados pela banca Sebrasp. Agora, olha só, a nota da redação ela varia entre 0 e 1000, tá bom? Sendo distribuída da seguinte forma, olha só, o que você precisa fazer na sua redação não pode esquecer de jeito nenhum. Tem que mostrar, claro, o domínio da língua portuguesa, formal, nada de gírias, nada de abreviar palavras, nada. Tem que ser formal, como o nosso texto padrão no nosso país é, né? Pelo menos a norma culta, como ela nos ensina. Também temos aí que deixar claro, né, que nós compreendemos a proposta e a hora de você aplicar o seu texto, você tem que deixar claro que você conhece os conceitos, né? Você usa referências, então os conceitos de outras áreas também podem enriquecer bastante o seu texto e influenciar na sua nota final. Olha só, também é importante que você selecione, relacione, organize e interprete as informações para que não fiquem perdidas ou soltas no texto. Tem que amarrar todas as ideias antes aí de você finalizar a sua redação. E você também tem que demonstrar, claro, conhecimento dos mecanismos linguísticos, pontuação, a hora aí de acentuação, tudo isso é muito importante que você domine na hora de fazer a sua redação do Enem. Além, é claro, de elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado. Você vai colocar e vai expor um problema e você vai finalizar com uma possível solução para aquele problema. Uma dica interessante é que você não vai salvar o mundo, o seu texto não vai ser usado aí para mudar a realidade da redação aí, do contexto que será explicado na redação, tá bom? Mas você precisa dar uma ideia de como aquele problema pode ser abordado. Então não precisa inventar muita coisa, não precisa viajar, porque você não vai mudar o mundo, é só uma redação. Você tem que expor um problema e botar uma possível solução para aquele problema. Bota uma solução razoável, que dê para todo mundo entender, que dê para você escrever, que você não ultrapasse ou então fique com menos linha do que está sendo exigido. Então é muito importante que você não viaje na sua redação. É uma redação, não é para contar uma história, não é para você criar um livro aqui não, tá bom? Então, manere aí na hora de você expor também a sua opinião para não parecer um pouco pessoal demais o seu texto, tá bom? Então, basicamente, pessoal, são essas as informações, as questões sobre a redação do Enem desse ano. Claro que tem muita coisa, eu vou te mostrar aqui, eu já falei sobre isso, sobre o cronograma, né, sobre as datas do Enem, mas vou te mostrar aqui também para que você não tenha nenhum tipo de surpresa. Então, olha só. As inscrições já aconteceram, não é mesmo? Foi entre maio e junho de 2024. A questão aí do pagamento, tudo isso já aconteceu. Lembrando que nós estamos aqui gravando esse vídeo em outubro, então eu vou me atentar às datas aqui depois, né, aqui, pronto. A aplicação do Enem, de fato, será em novembro, no dia 3 e no dia 10. O gabarito vai sair no dia 20 de novembro. Os resultados serão divulgados no dia 13 de janeiro e é isso aí que você precisa ficar atento a partir de agora. Pratique, corra atrás, não seja pego de surpresa, porque geralmente as provas do Enem têm um certo padrão relacionados aí a questões sociais, a questões de direito, que vale a pena você ficar sempre atento. Então, basicamente é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida ou alguma dica, bota aqui nos comentários, também coloca qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Se você está ansioso, se você está ansiosa,
qual é o curso que você quer fazer com a nota do seu Enem. Bota tudo isso aqui nos comentários para a gente se conhecer e para você também ajudar outras pessoas com as suas dicas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um grande abraço, hein? Eu espero você nos próximos vídeos. Até mais!